Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de outubro de 2025. Russos continuam tentando avançar em Donetsk, ou seja, eles não abandonaram a ideia ainda de tomar toda a província de Donetsk. E com isso acho que eles caíram numa grande armadilha, eles mesmos, que nós vamos desenvolver a seguir agora. Eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Isso é muito importante, principalmente vocês, além de se inscrever, eu peço a todos que deem o like e também que compartilhem e recomendem o vídeo, isso fortalecerá muito mais o canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado e façam os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Bom, acho que os russos estão em uma armadilha em Donetsk, eles não sabem como sair, estão fazendo ataques todo dia. Ontem teve ataques, hoje terá ataques, já está tendo desde a madrugada, nessa região com mais intensidade. E principalmente em toda a linha defensiva de Pokrovsk e arredores, né, toda aquela região em volta ali. Só que elas têm sido destruídas. E ali na região de Pokrovsk, mais especificamente em Dobrupilha, ainda continua um grupo, uma unidade russa cercada. E eles todo dia ali caem em armadilha, todo dia morre gente, e então a situação está complicada para a Rússia. E o exército russo está se esforçando. Eles continuam vindo, apesar desses cercos que têm, eles estão em armadilha. Eu acho que eles não estão analisando bem a situação e estão todo dia tentando avançar para completar a tomada da região de Donetsk. Acho que eles não se flagraram ainda que não estão tendo sucesso. Eles estão obedecendo cegamente o ditador da Rússia com medo de alguma punição, alguma coisa parecida assim, porque já muitos generais foram presos, né? Muitos generais perderam o posto, justamente que estão em todo o teatro de operações, e quando o ditador entende que há fracassos, culpa-os, o bodes expiatórios ele sempre vai procurar achar, e aí eles ficam numa situação complicada. Eu quero fazer só um parênteses aqui agora. Eu falei em alguns vídeos que a Rússia está sem blindados. Bom, ela está sem blindados é uma expressão muito forte, né? Porque ontem alguém fez um comentário, mas você não disse que a Rússia está sem blindados, alguma coisa assim, foi o comentário? Não, de fato, os blindados T-90, raros são os que aparecem na linha de frente. De fato, os T-72 que eles estão usando agora, que eram os mais moderninhos que eles tinham, mas não são também da década de 70, da época soviética, esses blindados, os que eles estão agora, são os que eles estão comprando de volta, por exemplo, da Coreia do Norte, de outros países que eles venderam há muito tempo atrás, porque os da Rússia também já acabaram. Eu digo que eles não têm mais blindados porque eles perderam mais de 11 mil blindados nessa segunda fase da guerra, que é a mais devastadora. E é devastadora para a Ucrânia, mas é mais devastadora para a Rússia, que eles não esperavam isso. Então eles têm alguns blindados, estão trazendo uns blindados aí da época, da década de 50, 60, né? Ou seja, blindados muito antigos, que têm o nome de blindado, mas comparativamente aos modernos blindados alemães, do Reino Unido, etc., eles têm uma blindagem muito pequena, não estão dando nada no couro, né? E os outros também, os mais modernos, não deram no couro, tanto que a Ucrânia destruiu, eu digo, a maioria deles. Às vezes aparece um T-90, o Armata 15 não está aparecendo mais, acho que era T-15 ou T-14, deixaram de fazer, eles fizeram uns 30 apenas o Armata e foram destruídos todos eles, e é um blindado muito caro e eles não têm condição de produzir. Toda a eletrônica dele era importada. Bom, fechando parênteses agora, observando, os russos têm feito avanços táticos. Eu sempre disse que eles têm feito pequenos avanços táticos e às vezes até em termos
de uma gozação até, né? Porque eles faziam avanços táticos e diziam que aqueles avanços táticos eram grandes, né? A gente até brincava, logo eles acham que vão chegar em Berlim, né? Vão demorar 20 anos para chegar em Kiev, avançando 50 metros por dia, e era verdade. E os ucranianos bloqueavam e continuam bloqueando com sucesso os avanços deles, quer dizer, os avanços não acontecem, eles avançam e têm que recuar, tem um número grande de baixas. A operação que aconteceu em Dobrupilha, ela foi uma operação ambiciosa que eles tiveram ali, né? Usaram blindados, eu acho que eles gastaram ali naquela região mais de 50 blindados, mas a maioria tudo cacareco, né? Ainda da era soviética, bailada da década de 50 e 60, porque essa operação é uma operação recente, então eles perderam ali muitos blindados. E justamente eles perdem esses blindados porque são muito velhos, né? E o exército russo planejava alcançar um avanço e ali ter um grande sucesso, não apenas tático, ou seja, já dentro de uma posição estratégica para avançar sobre Pokrovsk, e não conseguiram. E eles, na realidade, viram que caíram em uma armadilha preparada pelos próprios ucranianos. É uma ilusão de um avanço que eles fizeram, de tropas que eles infiltraram, um número pequeno, e foram todos mortos nessa infiltração, e o avanço principal, quando veio, foi interrompido pelo exército ucraniano, que fez um contra-ataque e avançou, né? E continua avançando ali na região. Então, os russos estavam tentando avançar sobre a retaguarda para criar problemas em certas áreas de frente e demonstrar sucesso no campo de batalha. E até infiltrações só para tremular a bandeira. Eles transmitiam, engraçado, né? É irônica a vida, muitas vezes. O soldado recebe uma missão, consegue se infiltrar, aconteceu isso em Dnipropetrovsk e outros também, hastearam a bandeira, 10 minutos depois chegou a tropa ucraniana, eliminou todos e tirou a bandeira. Eu digo, falei essa, é uma frase forte, mas justamente porque o cara cumpriu a missão, chegou o inimigo, eliminou ele, e é uma missão mentirosa, era só para poder publicar que eles tinham conquistado uma cidade lá em Dnipropetrovsk. Então isso aí tudo tem sido uma armadilha para os russos. E às vezes é uma armadilha até preparada pelos russos, porque se infiltrar e sair ileso numa infiltração não é para qualquer um. E principalmente para exército despreparado, como mostra ser o da Rússia. E agora eles estão mobilizando novamente forças significativas para tentar desbloquear esse grupo que está logisticamente isolado lá na região de Dobrupilha. Então, como resultado, ele está constantemente trazendo reservas, mas despreparadas, com pouco treinamento, e os ucranianos as estão destruindo em grande número e fazendo prisioneiros também. Os russos, na realidade, estão encurralados naquela região ali, mas eu diria que praticamente nas principais frentes, e inclusive ali na toda a linha defensiva de Pokrovsk. Eles não conseguem avançar mais. Os russos, então, eles são forçados com isso a despender recursos significativos, não para explorar o sucesso que eles tenham tido, um sucesso operacional, um sucesso tático, mas para tentar liberar tropas cercadas, ou seja, eles estão gastando esforço ali para tentar, ali deve ter ativos russos importantes em equipamento, e não é uma unidade muito pequena que está cercada, eu não sei exatamente o número, mas deve ser no mínimo um batalhão. Então, quando eles estão tentando chegar lá e sem sucesso. Tentaram chegar ontem, foram também eliminados ou feitos prisioneiros. E está claro também, na minha avaliação, que ali a área de Pokrovsk, Dobrupilha, né, que faz parte dessa linha de defesa do Dobrupilha, ali vai continuar sendo prioridade para chegar a Pokrovsk, porque o objetivo número 1 agora do ditador é conquistar Pokrovsk. Bom, isso vai continuar sendo, então, um foco de interesse, né? E os ucranianos acredito que sabem disso, porque o exército russo não abandonou os planos de tomar toda a região de Donetsk. Ele quer isso. E eu acho que ele se arrependeu de não fazer isso desde o início. Ele atacou Kiev, né? Atacou outras regiões, porque depois foi expulso, na maioria delas, como Kherson e Zaporizhia, atacou Kharkiv, se ferrou e devia ter concentrado há 2 anos atrás, quando ele foi para Kharkiv, tudo em Donetsk. Não fez isso, ele achou que a Ucrânia seria muito fácil. Uma avaliação muito errada e muito precipitada do ditador e sua
trupe de mafiosos. As operações de combate ativas continuam, né? As forças de defesa ucranianas estão se defendendo ativamente e contra-atacando para repelir os russos e libertar territórios ucranianos. Tem feito isso praticamente todos os dias. O próprio general comandante em chefe das forças ucranianas, o general Alexander Syrskyi, enfatizou que as atuais realidades de combate alteraram significativamente as condições no campo de batalha. A zona da morte, na linha de frente, ela se estende pelo menos a 10 quilômetros e mais, ou mais, né? Ela vai de 10 a 15 quilômetros e impacta diretamente na segurança das tropas ucranianas. Então, eles estão sendo destruídos, no mínimo, a 10 quilômetros, no máximo a 15 quilômetros de distância das linhas inimigas. Ou seja, os drones ucranianos que dominam os espaços hoje, apesar da Rússia já tem muito drone também trabalhando, né, na guerra, né? Os drones ucranianos estão se tornando o fator-chave na determinação, na situação no campo de batalha. Eles têm complicado, inclusive, a evacuação das tropas russas, tornando a logística ucraniana eficiente e também até a evacuação rápida das tropas ucranianas, de feridos. Não é a evacuação das tropas, perdão, a evacuação de feridos e a capacidade da medicina militar de responder rapidamente às ameaças particularmente importantes. Eles, inclusive, têm trazido para os ucranianos, apesar de drones, têm feito transporte de medicamentos, né? E também de balizar posições até onde a ambulância chega, coisas assim. Então, estão fazendo um trabalho, os da Ucrânia, multidisciplinar na guerra, e a Ucrânia está tendo sucesso, e eu acredito que os russos não vão avançar nada esse ano, além do que eles já estão ali, e ainda vão recuar, porque a Ucrânia continua empurrando-os para trás. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, você que todos assistiram o vídeo, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade, multiplique o vídeo, circule para seus amigos, recomende, peça que se inscrevam, que assistam, que aqui eles vão ver a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.